Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a casa de cada um de vocês nessa noite. Nós nessa noite celebramos aqui juntos, clamamos a Deus que Ele nos encontre, que Ele nos preencha, que Ele nos transforme. Eu quero te convidar nessa hora para que você se desligue de tudo o que nesse dia te atrapalhou, te afastou do Senhor, e que você possa estar ligado nos altos céus nessa hora, ligado no trono de Deus, ligado com Jesus. Que o doce Espírito Santo possa inundar a casa de cada um de vocês, que vocês sejam tomados pela presença poderosa, gloriosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que foi crucificado, que sofreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia. É a Ele que nós louvamos nessa noite. Nós te convidamos a louvar juntamente conosco. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, Senhor, Tu és. O meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Eu estou aqui. Pai, eu amo Sua presença, Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te Teu sorriso é vida, nós chamamos. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro. Secreto, aos Teus pés eu me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz é
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Jesus. Tua glória quero ver aqui neste lugar. Ó Jesus bendito, ó Jesus amado, vem e reina sobre nós. Vem e reina, Senhor, sobre nossas mentes, sobre nossos corações. Leva-nos pra ti, onde estás neste lugar que é só nosso, ó Senhor, onde nos vemos, ó Jesus. Oh, nós celebramos aquele que venceu. Nós celebramos aquele que venceu. Esse momento de Sexta-feira Santa, de véspera de Páscoa, ele não é só mais uma festa, mais uma data comercial. Para nós é o início de uma nova vida, é início de novos céus e nova terra, é início de nova criação em Jesus Cristo. Através dele todas as coisas foram feitas novas nos céus e na terra. É a ele que nós celebramos nessa noite. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tua é a glória, acima de tudo. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Teu nome é poderoso, Senhor, e Tu és santo. Tu nos compraste por um preço muito alto, Teu sangue derramado naquela cruz. Muito obrigada, Senhor. Somos escolhidos, somos amados. Pertencemos agora a Deus novamente. Fazemos parte da família deste Deus, desse Pai maravilhoso. Ajuda-nos a entender a seriedade, Senhor, do momento que estamos passando. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais inclinando os nossos corações para a Tua palavra, para podermos cada vez mais agradar ao Teu coração, vivendo para Ti, Pai, sendo parecidos contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. Os dias têm sido difíceis, Senhor, e é por isso que nós queremos nos relembrar, é por isso que nós queremos fazer esse culto especial, esse momento especial, este evento, Pai,
relembrando tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor já nos trouxe, já nos deu, e que agora nós podemos acessar ao teu trono, podemos falar contigo, podemos clamar: Abba, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Papai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos começando algo especial nessa noite. 6 da tarde. Há muitos anos atrás, muitos, milhares de anos atrás, neste horário também, o véu já tinha se rasgado. Coisas já tinham acontecido nas regiões celestiais, mas também aos olhos dos homens. Eles ainda não tinham entendimento. Eles não sabiam o que iria acontecer. Naquele momento eles estavam tristes. Eles estavam sem entender. Alguns estavam até mesmo arrependidos por ter negado. Outro, que sem entender o que tinha feito, a gravidade, não encontrando lugar para o arrependimento, foi e se enforcou. Eu fico pensando naqueles 3 dias, o que passou na cabeça dos seguidores de Jesus. Mas eu quero conversar com vocês e trazer esse evento, que nós estamos chegando da Páscoa, trazer para algo que aconteceu comigo nesta semana. E eu gostaria de participar, partilhar um pouquinho com vocês. Alguns dias atrás, eu estava na minha hora de devocional, e eu estava lendo um livro, estava lendo crônicas, não tinha nada, nenhuma motivação diferente, simplesmente estava lendo, estudando a Bíblia. E aí eu tive uma impressão muito forte, que a gente até fala, Deus falou conosco, né? E naquela impressão me vinha, comece a ler Neemias. Eu parei tudo. E aí fui buscar Neemias. Então eu quero trazer para você o texto dentro do contexto. Como vocês sabem, Neemias era um israelita, ele era prisioneiro de guerra. Naquele momento ele estava ali na Babilônia, mas ele era copeiro do rei Ciro. Ciro, rei da Pérsia, já havia inclusive invadido a Babilônia e agora ele reinava no lugar de Nabucodonosor. Deus já tinha dito que isso iria acontecer e que eles ficariam presos durante 70 anos. Mas no ano de 538 a.C., Ciro fez um decreto onde os israelitas poderiam, aqueles que quisessem, voltar para a sua terra. E nós sabemos, quando você está fazendo os seus estudos, que Esdras, ele já havia voltado 13 anos antes para Jerusalém, mas ele não pôde fazer muita coisa, porque estava tudo destruído. Neemias, então, servindo ao rei, ele ouve dos irmãos que chegam de Jerusalém as notícias. A cidade estava arrasada, tudo estava quebrado, queimado, destruído, as portas queimadas, os muros derrubados. E então, quando você lê Neemias, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, olha: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo. Enquanto eu estava lendo isso, me vinha uma forte inquietação, um desejo urgente de orar e de buscar a Deus. Aquilo começou a surgir dentro de mim. E eu me lembrei do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E justamente esse é o tema nosso de hoje. Humilhai-vos diante do Senhor. Sabe, naquele momento eu sabia que nós estávamos sendo convocados para algo de especial, não um culto normal, mas um clamor, um quebrantamento, um tempo de jejum. Tudo isso eu estava sentindo enquanto eu lia Neemias. E nós vemos que Neemias, ele começou justamente clamando, orando ao Deus Todo-Poderoso, e ele começa a falar com Deus, inclusive pedindo
para Deus preparar um momento, porque ele ia pedir para Ciro que ele pudesse voltar, que ele pudesse restaurar, construir novamente o muro, a proteção da cidade, aquilo que, de uma certa maneira, para eles era proteção, segurança do povo, né? E as suas próprias casas, eles voltarem novamente para a sua terra. E, enquanto eu estava lendo isso, Deus fazia um paralelo daquela situação com os dias atuais. Queridos, nunca ouvimos tantas notícias tristes, nunca ouvimos tantos problemas, pessoas queridas morrendo, não necessariamente de coronavírus, mas de outras enfermidades, inclusive. E Deus fazia aquele paralelo diante de mim e me deu uma vontade de pegar um lápis e começar a escrever. E aí eu comecei lendo, fica somente no capítulo 1, depois você leia o capítulo 1 inteiro, né? Neemias, ele começou na oração que ele estava fazendo a Deus, dizendo justamente que Deus era um Deus grande, temível, mas ele também era fiel e era um Deus que guardava as alianças que ele tinha com o povo. E ele diz que misericórdia encontraria todo aquele que o ama de todo o coração e aquele que guarda os seus mandamentos. Vá trazendo isso para a tua vida, lembrando que eu e você também podemos buscar de Deus essa misericórdia. Nós podemos buscar de Deus porque nós temos guardado os seus mandamentos. Nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de aliança. E nós precisamos entender o que Ele está colocando no nosso coração nesse momento. Neemias começa se colocando como pecador. Sabe, eu nunca pensei que Neemias era um eunuco. Mas assim ele, como Davi, como serviam no palácio, eles eram eunucos. Vocês não veem a descendência deles. E quando Neemias está orando, ele não fala porque eu e a minha casa, ele fala porque eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele se coloca naquela brecha e dia e noite ele começa a orar e continua orando, e ele ora por 3 meses, porque quando ele ouve a notícia, foi mais ou menos mês de dezembro e janeiro, e quando ele fala com o rei e alcança o favor do rei, já foi março, abril. Então, olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1, o versículo 6, apenas a metade dele, de B, e o 7. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Sabe, enquanto eu estava lendo, meu coração estava ficando cada vez mais incomodado, porque nós estamos vivendo dias tão tensos, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, temos nos sentido impotente, incompetente, às vezes não sabemos nem mais como orar. A própria nação brasileira, como ela se encontra, essa pandemia que não é só algo nosso, mas está assolando o mundo todo, as mortes que nós temos visto, não somente dos nossos queridos, claro, eles são especiais, mas por todo lado nós já temos visto isso. As vacinas que não chegam e nem sabemos se vão ser eficientes, as vagas nos hospitais que não existem, os profissionais da saúde que agora estão cada vez, estando na linha de frente, estão cada vez mais sujeitos, exaustos também a pegar essa doença. E aqui nós temos, inclusive, na nossa igreja, queridos que trabalham nessa linha de frente, que estão ali dando a cara, saúde, gastando sua força, energia, vigor, que eles já nem têm mais para poder ajudar. Está faltando tudo, queridos. Está faltando recursos humanos, está faltando recursos financeiros, nem vacinas nós temos, empregos, hospitais. Está faltando dinheiro, inclusive, para a gente poder pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Está faltando, já começou, inclusive, a não ter dinheiro para comprar comida. O coração pesa muito. Eu não sei como você tem ouvido, mas nós, pastores, temos sido chamados, pedem para nós oração, falam conosco, e às vezes você se sente tão impotente, sem saber. Mas o meu incômodo era porque tantos cristãos, essa nação é tida como uma nação de crentes católicos, crentes evangélicos, mas é uma nação que se rende a Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando, mas
como tantos cristãos, sendo tantas pessoas, por que é que nós não estamos obedecendo o que está no livro de 2 Crônicas? Olha o que diz o capítulo 7, o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nós estamos justamente numa hora de buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus, e tem que ser de uma maneira diferente. Esse ano que acabou, que já passou com a pandemia, foi de um jeito, nós não sabemos o que vai acontecer, porque está tendo mutação, está tendo de outra maneira, está chegando de outra forma, mas Deus pode mudar essa situação através da sua vida, da nossa vida. É o clamor que vai mudar o coração de Deus, não resta dúvida. A oração, muito pode, por sua eficácia, é a oração de um justo. Mas essa palavra não fala apenas na oração, ela fala de se humilhar, de orar, buscar, mas ela fala em se converter, em mudar fala, mudar gesto, mudar atitude, e isso, cada um de nós somos responsáveis, essa parte é individual. É claro que o nosso clamor vai ser por toda a nação, orar, clamar, jejuar, isso é apenas um início daquilo que nós precisamos estar fazendo. É por isso que eu te convido para que você continue em oração, continue em jejum, mas nós precisamos nos arrepender. Tem muita gente que ora, mas continua no seu pecado. Tem muita gente que até clama, mas ela não está arrependida, ela não está convertida, suas ações, seus hábitos são sempre os mesmos, continuam naqueles caminhos errados, e Deus tem dado chance para nós, e Deus tem dado. É claro, eu estou falando isso, mas é claro que existem cristãos verdadeiros, que já estão fazendo isso. Nós sabemos que existe. E não são poucos. Tem pessoas firmados, crentes genuínos, verdadeiros. A nossa nação, como eu falei, é uma nação cristã, mas cadê a santidade desse Deus? Ele fala, sede santo porque eu sou santo. Nós precisamos parecer com o nosso Pai. Não adianta a gente ouvir o outro falando, não, eu sou um cristão, eu busco Deus, eu amo. Neemias também. É verdade, mas ele também, ele buscava, ele ficou orando, mas ele estava ali na brecha, buscando por toda uma nação. Existem mesmo hoje, agora, cristãos que inclusive já estão propondo isso, que já estão falando. Nesse dia mesmo que Deus começou a falar comigo, naquele mesmo dia eu recebi mais de 3 convocações, pastores diferentes, lugares diferentes do Brasil, falando, vamos orar às 6 horas, vamos orar ao meio-dia, vamos fazer um jejum a partir do dia 29. Tem acontecido, eu não sabia. Eu só louvo a Deus porque o ouvido estava aberto para poder dizer, Senhor, olha para o teu povo, Senhor, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra. Assim como Neemias, que era um homem de Deus e se colocou na brecha, eu e você precisamos fazer o mesmo. Precisamos orar pela nossa vida individual, mas nós também precisamos orar pela nossa família, a casa dos nossos pais, por aqueles que são seus amigos, colegas, que você conhece ou não. Queridos, é hora de você orar até pelo seu inimigo. A Bíblia diz que quando você ora por ele, você acrescenta brasa viva, e brasa com fogo em cima de um gelo derrete, a coisa muda. Sabe, eu conheço, quando você está lendo, vendo isso, eu vejo Neemias e me esquentou o coração, um único homem, alcançou o favor de Deus, alcançou o favor do rei e pôde mudar uma situação. Imagine nós que somos muito. O que nós precisamos é justamente isso, porque Deus naquela época já tinha inclusive alertado que se aquele povo, o povo dele, se afastasse de Deus, buscasse outros deuses, eles seriam espalhados, eles iriam ser espalhados em outras nações. Ele já tinha avisado isso caso eles pecassem. Olha o que está também no livro de Neemias, capítulo 1, o 8 e 9. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então
ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer ali habitar o meu nome. É claro que ele está falando especificamente de trazer novamente Israel para a sua terra, para estar no local onde Deus havia dado para eles. Mas nós podemos pensar que o que ele está prometendo é que Deus vai agir, que Deus vai mudar e que Deus vai fazer, restaurar a sorte, a nossa sorte, os nossos dias. Neemias, naquele momento, ele intercede dizendo para Deus, falando sobre o povo, ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Lindo, não é? Você pensar que Neemias está relembrando Deus, como se ele precisasse ser lembrado de alguma coisa, né? A memória dele estava curta. Ele está relembrando, eles são teus servos, eles são teu povo, o Senhor já resgatou com grande poder. Deus já tinha feito isso outras vezes, e já tinha tirado do Egito, já tinha tirado daquela escravidão, e ele está só relembrando. É tão gostoso quando a gente ora em cima da palavra, sabe? Se você também pensar um pouco, uma certa vez Deus já fez isso com a tua vida e com a minha também. Nós éramos prisioneiros, nós éramos escravos, prisioneiros dos nossos pecados, escravos de Satanás, mas agora nós somos filhos, nós somos povo de Deus, nós somos povo de propriedade exclusiva. Por quê? Porque nós fomos comprados. Foi justamente por causa disso, desta época, naquele dia ele morreu. Nem sabemos se foi sexta-feira. Naquele dia ele morreu, mas ele ressuscitou. Aquelas pessoas não sabiam. Eu e você sabemos. Nós já sabemos que há poder, porque ele já ressuscitou, ele já está sentado à direita de Deus Pai. É ele que intercede por nós. Oh, meu Deus, como nós precisamos lembrar desse sangue que foi derramado. Agora ele está sobre nós, gente. Ele está, não é simplesmente sobre os umbrais de uma casa, ele está sobre a tua vida. Você tem a marca, você não está vendo, mas anjos e demônios vêm, você tem a marca de Cristo. E exatamente isso que Deus tinha mandado fazer no Egito, quando ele mandou passar o sangue daquele cordeiro que foi morto, um inocente, daquele cordeiro que foi morto quando Deus estava tirando eles do Egito. Então a nossa parte é, Senhor, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor, nós que amamos o Senhor, nós que tememos o seu santo nome. Senhor, o nosso prazer está em Ti, Pai. Nada nesse mundo nos satisfaz mais. Gente, olha para o lado, não tem mais. Você quer o quê? Quer viajar? Não tem mais. Nós só temos que estar clamando Maranata. Nosso prazer é viver para Deus. É isso que nós estamos vendo nesses dias. Tudo está perdendo valor. Na verdade, o que está ganhando valor é um abraço, uma vontade de beijar, é relembrar que nós tínhamos tudo isso e nem sempre dávamos o valor devido, um sorriso, estar junto, chorando junto, né? É coisa tão simples, está sendo resgatada. Então nós precisamos dizer, Senhor, ouve o nosso clamor, restaura a nossa nação, mas restaura a nossa vida, ouve a nossa oração e dá-te pressa, Senhor, em nos acudir. Queridos, olha no teu redor quanto sofrimento, quanta dor, quanta luta, quanta morte está acontecendo. Queridos nossos estão partindo. Só nessa semana nós perdemos 2 pessoas, não necessariamente só de Covid, né? Mas estamos perdendo, outras doenças também estão matando. E nós temos que pensar que aqueles que creem, nós estamos felizes, porque com certeza estão melhor que nós. Com certeza já estão no Pai, com certeza já entraram no gozo do descanso do nosso Deus. Mas nós estamos aqui, no nosso dia a dia, ver essa calamidade que está nos cercando. As notícias têm sido terríveis. Além do que acontece com o corona, com a doença em si, nós temos corrupção, nós temos politicagem, nós temos bandidagem. Que coisa feia, nós não sabemos nem mais a quem ouvir, não dá nem vontade de ligar mais nada.
Mas eu e você, nós temos um Pai que nos ama e que tem cuidado de nós. Nós somos muito diferentes, porque muitos brasileiros não têm fé, mas nós temos fé nesse Deus vivo. Nós temos esperança, e muita gente já não está tendo mais. E olha, já tenho ouvido até que mesmo no meio do povo, já estou perdendo a esperança. Misericórdia, porque eu e você sabemos que o nosso Deus que nos fez ouvido, Ele ouve, Ele fala, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele é aquele que nos guarda, e é Ele que deixou registrado, se o meu povo que se chama pelo meu nome. É isso que nós podemos ver. Há uma promessa de dias melhores, há esperança para aqueles que nele creem. E nós precisamos saber disso. E sabe, vamos ser honestos, tem hora que você não sabe nem mais como orar. Às vezes você só ora em línguas, às vezes você só clama Jesus, às vezes você fala, tu sabes, Senhor. Porque é tanto pedido, é tanta coisa, é tanta gente sofrendo. Eu sei que nem todos os pedidos que chegam a nós dizem respeito à pandemia, mas eles estão muito relacionados a ela. É exatamente isso. Como eu falei, está tendo falta de tudo. Como eu falei, está tendo, inclusive, o que é pior, falta de amor, de carinho, de compaixão, de misericórdia pelas pessoas que estão sofrendo. E esse fato da gente não poder abraçar, beijar, está trazendo problemas psicológicos, problemas na alma. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp de uma pessoa dizendo assim, como eu estou sozinho, como eu estou sozinho. Queridos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos clamar, nós precisamos jejuar, nós precisamos também arrepender e mudar. Não é só você fazer a sua oração, é você pedir ao Espírito Santo trazer para dentro de você aquilo que realmente necessita ser mudado. E enquanto eu estava lendo Neemias, me vinha à cabeça justamente a Páscoa, e como ela é apropriada exatamente para esses dias, para esse tempo que nós estamos vivendo, porque a Páscoa para nós cristãos, ela é totalmente simbólica. É claro, Deus naquela época, quando Ele instituiu a Páscoa, Ele tirou o seu povo do Egito, Ele trouxe novamente uma possibilidade de liberdade, levou para uma terra que manava leite e mel. Agora eles não seriam mais escravos, agora eles não teriam mais medo, não estaria uma opressão do inimigo sobre eles, eles novamente teriam um lar, eles voltariam para suas terras. Mas mais do que tudo, Deus os chamava para ser exemplo. Para as outras nações. Lembra quando Ele falou com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu um povo para, através desse povo, demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, falar aquilo que era, o que devia ser feito, o que agradava a esse Deus. Deus tinha chamado aqueles homens para serem exemplos de pessoas que eram tementes a um único Deus. Eles também deveriam ser santos, porque este Deus que eles conheciam e serviam eram santos. Tinham que ser homens de caráter, homens de palavra, lembra da expressão fio de bigode? Quando alguém falava uma coisa, fio de bigode, falou, ele ia cumprir, custasse o que custasse, fosse até mesmo contra a vida dele. São pessoas que estão dando exemplo através dos seus padrões morais, que lutariam pela justiça, pela paz, pela unidade, pela harmonia. É isso que esses homens foram chamados para ser. A ordem foi, naquela época, mate um cordeiro para cada família, um cordeiro de 1 aninho, sem defeito, macho, né? Ele deveria ser morto no crepúsculo do dia, exatamente como se cumpriu, exatamente como aconteceu há milhares de anos atrás. Está tudo certo, 2000 anos, data exata, ninguém sabe, mas não importa, não é esse o foco. O sangue daquele animal deveria ter sido passado nos umbrais, e toda vez, quando passasse o anjo da morte naquela noite, que estaria vindo para trazer juízo sobre os egípcios, quando tivesse o sangue nos umbrais, ali ele não entrava, ali ninguém morria. Então, queridos,
Aquele sinal, o sangue era um sinal para eles, mas o sangue continua sendo um sinal para nós. O sangue já está hoje sobre nós. Você não precisa passar na sua casa, na porta. Você pode até ungir a sua casa, e isso é algo muito legal. Mas você não precisa mais passar este sangue, né? E é isso justamente que a gente faz em toda a Santa Ceia, quando junto, como irmãos, como família, nós relembramos aquilo que Jesus fez. Orem, queridos, orem, jejuem, clame pelas suas casas, clame pela misericórdia de Deus, ore por pessoas conhecidas e desconhecidas. Todos nós estamos precisando de salvação. Eu não estou falando salvação só de vida eterna, eu estou falando de salvação, de libertação, da cura que há no nome de Jesus. Precisamos, inclusive, fazer do jeito que Ele está mandando, e não do jeito que eu e você achamos. Que nós achamos que é melhor, que nós achamos que vai dar certo. Olha o que está escrito na palavra de Deus, quando você está lendo 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 em diante. Ele diz assim, olha: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Queridos, não é privilégio nosso sofrer, não. Eu não sei vocês, mas ô semana difícil que foi essa. Quanta luta, quanta luta. Está acontecendo para todo lado. Não é só na nossa casa, não é só na sua casa, está acontecendo. E aí, enquanto eu estava escrevendo, eu fiquei pensando exatamente no dia da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já pensou como ficaram aqueles homens naquele período, como eu comecei o culto falando, naquele período da hora da morte dele, 3 da tarde em diante, até eles saberem que o túmulo estava vazio, o que passou na cabeça dos seus seguidores? Coisa tremenda. Coisa tremenda, tristeza, não resta dúvida, questionamento, eles não entendiam nada. Muitos deviam estar chorando, desesperados. Alguns, inclusive, estavam pensando que ia ser ministro, né? Posso sentar do lado direito, posso sentar do lado esquerdo. Não estavam entendendo a profundidade do que ele estava fazendo, do que ele tinha vindo para fazer. Tinha morrido o amigo, o irmão, o profeta, o mestre. Eles só não entendiam que ele era Deus e estava cumprindo tudo que a Escritura tinha dito, tudo tinha falado. Sabe? Eles não entendiam, mas eu e você entendemos. Eu e você podemos saber que ele ressuscitou, tem provas disso. O mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo os não cristãos, eles têm que admitir, porque é antes e depois de Cristo. Daqui a pouco eles devem tentar mudar isso também. Mas nós podemos e devemos orar, nós precisamos buscar a face de Deus. Salva teu povo, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque o Senhor é poderoso, mas o Senhor também é misericordioso. Queridos, nós estamos na época de confissão de pecados, nós estamos na época de posicionamento. Aquele que pecava, não peque mais. Nós precisamos dizer não para o pecado, nós precisamos não brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Sabe, é tão sério isso, que se nós... Claro que Jesus não estava falando dessa maneira, né, desse jeito mesmo. Jesus um dia... Ele falou assim, olha, que se teu olho te faz pecar, arranca. Já pensou? O que ia ter de gente cega? Coisa doida. Mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo, olha, você vai ter que fazer algo que seja além das tuas forças. Você tem que realmente, às vezes, evitar companhias, evitar conversas, ir em determinados lugares. Às vezes, até o seu celular, você vai ter que jogar fora. Isso você pode, o olho você não precisa arrancar, você pede perdão. Mas você vai ter que ter algo drástico, porque nós estamos vivendo num tempo onde nós temos que nos posicionar, porque a hora que Jesus vier para buscar a noiva, não pense que nós vamos subir se nós não estivermos exatamente nos posicionando como Ele quer. Eu não sei. A nossa nação, a nação brasileira, brincou muito. E eu me lembro
aquela cena na televisão, em um determinado carnaval, quando puseram Jesus apanhando do diabo e sendo amarrado e puxado pelaquela avenida. Gente, nós estamos brincando com a santidade desse Deus. Esse Deus é santo. Muitas vezes já o representaram de tantas maneiras depreciativas, indignas. E nós, o povo, às vezes até nós falamos piadinha sobre alguma coisa, alguma passagem da Bíblia. Que isso, esse Deus é santo, esse nome é santo. Deus é santo, Jesus é santo, e o Espírito Santo, você nem precisa falar, o nome dele já diz. Nós temos pecado contra a Trindade, nós temos pecado, nós temos a palavra de Deus, mas nós não lemos. Quando a gente lê, a gente não pratica. A gente faz da Bíblia, sabe o quê? Um livro comum. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso tá bom, vai. Não, isso antiquado, não é bem assim. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. Nós queremos vitória, mas nós não queremos pagar preço. Pagar preço, misericórdia. Não, Jesus já pagou por nós. Na verdade, ele já levou a nossa maldição. E eu louvo a Deus por ele ter levado. Sabe por quê? Porque ainda no meio cristão existe uma coisa chamada macumba evangélica. Já ouviu isso? Você já ouviu alguém chegar e falar, Deus vai te dar um câncer? Eu já ouvi. Um crente falando para outro. Você já ouviu uma coisa dessa? Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Misericórdia, misericórdia. Gente, nós estamos brincando. Nós não gostamos de ouvir Deus, o não de Deus. Nós não gostamos de ouvir as coisas, falar em pagar preço, mas ele não fala que estreita é a porta, largo é o caminho que te leva à perdição? Aquilo que a gente pode estar gostando de ir para o inferno. É isso que pode acontecer. Quantos de nós não questionamos os planos de Deus, questionamos o amor de Deus? Quantos de nós não questionamos até se nós devemos não confiar nele? Talvez o meu jeito seja melhor do que o dele. Sabe? A gente acha que a gente pode viver sendo o Senhor das nossas vidas. Ao invés dele estar o centro da tua vida, nós estamos sentados e nós estamos reinando. Sabe como chama isso? Idolatria. Idolatria. O trono, eu é que estou sentado, a minha vontade, o meu querer. E aí, se a gente ouve uma exortação, se a gente ouve uma palavra como essa, misericórdia, estou fora, imagina. Vou procurar uma igreja que fale o que eu quero ouvir. Vou procurar uma que profetiza que vai dar tudo certo. Vou procurar aquele que diz, olha, Deus é contigo. Ele é mesmo. Mas quem disse que tudo vai ser sempre do jeito que eu e você queremos? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ler a Bíblia, mas nós precisamos fazer o que está escrito. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, ela mostra, inclusive, é como um espelho, ela mostra quem nós realmente somos. Aquilo que é falado mostra, eu estou praticando ou eu não estou praticando? Eu estou fazendo certo ou eu não estou fazendo? Eu estou vivendo para agradar a Deus ou não? No fundo, também há um outro erro, algum outro pecado que existe no nosso meio. Nós estamos voltando àquela época que está escrito na Bíblia, nossos irmãos antigos faziam, eu sou de Paulo, não, eu prefiro Apolo. Queridos, misericórdia. Não, mas eu prefiro aquele pastor. Não, eu só gosto daquele. Só vou no culto onde aquele pastor está. Nós estamos seguindo homens, nós não estamos seguindo a Jesus. Não há mais fidelidade, nem a Deus, nem aos homens. Não há mais compromisso. Não há o andar junto, não há o chorar com os que choram. Qualquer coisa que um irmão faça, estou fora, não brinco, não quero mais saber dele. Que é isso? Isso não é emprego, não é para você ficar trocando de roupa, trocando de cabide, trocando de lugar. Você faz parte de uma família, família de Deus. É isso que nós temos que lembrar. Nós estamos lutando contra irmãos, quando nós deveríamos estar lutando contra o diabo e as suas artimanhas. É o que a palavra de Deus diz. Nós temos machucado, nós temos traído, e muitas vezes, como eu acabo de dizer, pessoas estão amaldiçoando. Quem? O diabo? Não. Estamos amaldiçoando aquele que está do nosso lado. Misericórdia. Mas sabe que tudo isso, no fundo, o que mostra? A nossa carnalidade. Como está o nosso eu, como está. Mostra a falta de amor, mostra o nosso egoísmo. Sabe, e às vezes nós nem estamos cientes disso. Nós nem estamos percebendo que o que
nós temos isso escrito na palavra, quando ele falou misericórdia eu quero e não holocausto. Nós precisamos falar, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque embora nós sejamos muitos que se chamam de cristãos, muitos em número, Senhor, mas são poucos aqueles que realmente temem o Senhor, porque o Senhor é santo, santo, santo é o teu nome, santo é o Senhor e nós temos pecado contra ti. Se coloca como Neemias nessa brecha, coloca sobre a tua casa, a tua família, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, se levante para guerrear essa guerra e fala para Deus, poupa teu povo, Senhor, poupa teu povo, Senhor, dá-te pressa, Senhor, em nos acudir. Sabe, por que as pessoas vão dizer, cadê o Deus deles? Ele está onde ele sempre esteve, ele continua sendo Deus. Nós é que temos deixado o nosso lugar de privilégio, lugar de honra, que eu e você fomos colocados quando, naquele dia, você aceitou a Jesus, e naquele momento, nós tivemos o quê? O nosso novo nascimento. O dia que você nasceu, esse é o dia do teu novo nascimento. Sabe, muitos já estão muito cansados, abatidos, tem gente em depressão, tem gente muito triste, mas ele sabe que eu e você somos pó, ele sabe que eu e você somos barro, ele sabe que em nós não há bem algum, ele sabe que ele precisa nos ajudar muitas vezes na nossa pouca fé mesmo, queridos, ele sabe, porque nós estamos atribulados, mas sabemos que é a nossa falta de fé que nos deixa angustiados, nós sabemos que nós estamos ficando perplexos, nós temos sido perseguidos, nós sabemos que tudo isso está acontecendo, mas o Senhor não nos desampara, nós somos bem-aventurados, porque essa perseguição só ocorre porque nós tememos o nome dEle, é por amor ao nome de Deus, é por causa das promessas de Deus, é por causa da aliança que um dia Ele fez conosco, é por causa disso, porque nós tememos o nome de Deus, é por isso, porque nós andamos, nós podemos cair, nós podemos pecar, mas nós tentamos andar, fazer o nosso melhor para viver, para agradá-lo. A nossa oração, livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos da mão do inimigo, Senhor, livra-nos, Senhor, desta doença, livra-nos, Senhor, desta doença maligna, livra-nos, Senhor, da bancarrota, Pai, livra-nos, Senhor, de vermos os nossos lares se desfazendo, os filhos ficando rebeldes, se voltando para a pornografia, vendo, ouvindo e assistindo, porque eles estão longe, eles estão trancados num quarto. Pai, em nome de Jesus, dá-te pressa em nos acudir, Senhor. Vem, doce Espírito, Senhor, eu clamo, Pai, em nome de Jesus, esteja enviando teus anjos a todo aquele que estiver diante desta mídia social, ouvindo essa palavra. Senhor, não é assistindo esta palavra, Pai, é querendo verdadeiramente ser tocado, transformado, modificado. Nós estamos clamando por perdão, Senhor, nós estamos te convocando, meu irmão, minha irmã, a entrar, a fazer parte de um jejum, de uma campanha, de uma oração, onde nós vamos poder ver as nossas casas, os nossos filhos, os nossos queridos, os nossos bens sendo guardados pelo único que pode fazer tudo isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Senhor, livra-nos, envia teus anjos, anjos guerreiros, quantos necessários. Espalha, Senhor, por onde essa passagem foi levada. Em nome de Jesus, toca no coração, toca. A tua palavra diz, Senhor, assim como o coração do rei é na mão de Deus, assim é um rio, mas ele muda rio, muda coração e inclina para onde ele quer. Então faz isso, Paizinho, faz isso, Senhor, por amor ao teu nome, Pai. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, temos pecado contra ti.
temos pecado contra a tua santidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. É algo simbólico, Senhor, nós, teus filhos, que temos esse ministério pastoral, Pai. Nós estamos te pedindo por graça, por sabedoria. Nós estamos te pedindo, Pai, que o Senhor nos dê, Pai, para este momento um discernimento sobrenatural. Nós estamos clamando em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo, fortalecendo o físico, a alma, Senhor, fortalecendo o espírito, Pai. Estamos também cansados, Senhor. Muitas vezes nos sentimos impotentes, incompetentes, mas sabemos a quem recorrer. Como disse a tua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós oramos ao único, nós oramos ao único que é digno e que pode, ao único que sabe ouvir e mesmo sem a gente falar uma palavra, sabe interpretar o nosso choro, o nosso grito de socorro. E é isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando o povo de Israel, ali no Egito, depois de ter passado por ter se livrado de 10 pragas, e naquela noite que eles comeram aquela Páscoa, eles encontraram a liberdade definitiva daquele cativeiro. Quando Jesus, reunindo com os discípulos, falou que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu e que era importante que eles comessem daquela carne, muitos escandalizaram e saíram perto dele. O que ele estava querendo dizer era a mesma coisa. Quando você e eu aceitamos Jesus, e quando nós comemos a Páscoa, nós estamos fazendo a mesma coisa que aquele povo, porque Jesus trouxe para mim e para você a liberdade. Jesus ali no início do seu ministério, irmãos, ele deram o livro de Isaías para ele ler. Tinha um costume, um ritual no judaísmo naquela época. Ele na sinagoga deram o livro para ele ler. Ele caiu coincidentemente no capítulo 61 do livro de Isaías, que diz que ele veio para libertar o povo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele, quando leu aquilo e fechou, ele falou: está se cumprindo exatamente essa passagem. Um pouco antes, no capítulo 53 do livro de Isaías também, havia uma profecia de que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi moído por minha e por sua causa. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. A igreja Batista Manaim, Alphaville, está se humilhando perante o Senhor, está orando, está jejuando, está clamando para que esse tempo difícil o Senhor possa fazer o mesmo livramento que o Senhor fez com o seu povo ali no Egito. E nós estamos reconhecendo aqui, dizendo a Satanás, que Jesus veio para nos libertar. E mesmo que essa pandemia esteja trazendo medo, pânico para muitas pessoas, nós como crentes temos que entender que nós somos escolhidos pelo Senhor. Mas você tem uma regra para cumprir, você tem que estar na sua presença. Um dia eu perguntei para o Senhor: como é que eu faço para evitar um pecado? E Deus me deu uma dica. Eu sou um homem prático, eu sou um engenheiro, um homem prático. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é o próprio Deus. E se você está fazendo alguma coisa, está propenso pela sua carne a fazer alguma coisa, tendo dentro de você, habitando em você o próprio Espírito Santo de Deus, se você parar naquela hora e parar para pensar, você vai pensar 2 vezes para não fazer aquele erro. O pecado, ele está à nossa porta. Quando Deus falou para Caim: cabe a ti evitar o pecado. Irmãos, nós estamos chegando ao final dos tempos e Deus está nos preparando para a volta dele.
para a volta de Jesus. Jesus vem buscar a igreja pura, santa e imaculada. Faça uma retrospectiva na sua vida, faça uma análise na sua vida hoje, nesse momento que você está aqui. Senhor, me perdoa, Pai. Eu te clamo, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, não somente para a minha vida, a vida da minha família, a vida dessa igreja, a vida desse país, desse estado, desses políticos, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa falar comigo, com você, porque Ele é o único que pode te convencer. E Ele já está falando com você, eu tenho certeza disso. Creia dessa forma. Eu quero orar com você, quero conclamar aqui os pastores que estão aqui do lado, um pouco distante, por causa da... E eles vão concordando aqui comigo nessa oração, para a gente terminar essa convocação. Que você tenha a esperança de que nesse domingo agora, que nós vamos ouvir a palavra da Páscoa, e domingo é o dia da ressurreição. Jesus veio para nos libertar, irmãos. Você já comeu dessa carne quando você declarou com a sua boca e creu com o seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida. E Ele ressuscitou. Os judeus que naquele momento viviam um momento de opressão, eles não entenderam, não compreenderam o capítulo 53 do livro de Isaías, que mostrava aquele cordeiro humilde, que ele tinha que morrer por mim e por você. Mas o próprio livro de Isaías e com outros profetas mostraram que ele veio como rei. E ele já ressuscitou, ele venceu a morte, ele tomou da chave do inferno e da morte da mão de Satanás. Nós hoje vivemos no tempo da graça, esperando a volta de Jesus para vir buscar cada um de nós. Então, quando você orar agora comigo, coloque a sua vida clamando: Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E se Ele ainda não habita, Ele pode fazer isso agora. Você pode declarar com a sua boca e crer com o seu coração, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Ore comigo, ore junto comigo. Como nós vamos aqui orar, nós estamos como igreja aqui preocupados com essa situação que nós estamos vivendo. Jesus está voltando. E Ele no domingo ressuscitou e venceu a morte. E está assentado à direita de Deus Pai. E Ele está habitando dentro de você com o Espírito Santo de Deus, que Ele prometeu enviar quando Ele fosse embora. Como homem. Ele venceu completamente como homem que nunca pecou. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida em primeiro lugar no seu altar, Pai. Quero colocar as nossas vidas daqueles que estão aqui concordando comigo nessa oração e daqueles que estão nos vendo aqui por esse canal. Que o Senhor possa fazer misericórdia por cada um de nós, Pai. Senhor, nós estamos clamando humildemente pelo perdão do Senhor, Pai. Ainda não é tempo de juízo, o Senhor está chegando próximo o tempo de juízo, porque a grande tribulação, a tribulação que virá por esse mundo pecador, ela está se aproximando, mas nós somos santificados por Jesus Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Que nós como crentes que habitando em nós o Espírito Santo de Deus, nós possamos compreender isso. E a nossa carne não tenha mais poder, e que o pecado não esteja nas nossas mãos, porque cabe a nós controlar as nossas vidas. Senhor, eu te peço perdão, Pai, em nome dos meus irmãos, daqueles que estão ainda distantes do Senhor, não estão compreendendo a gravidade dessa situação que estamos vivendo, Pai. Eu te clamo que o Senhor venha fazer grandes coisas de transformação nas nossas vidas. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é a transformação da vida dele definitiva. Senhor, eu te louvo por isso. Eu te agradeço. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, esse amor incompreensível, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus que tem estado no nosso meio,
possa estar com cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter preservado o seu povo. O Senhor tem trazido grandes bênçãos. E que este amor do Senhor, e que essa graça, a graça que é um favor imerecido, possa estar com cada um de nós hoje e para sempre. Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe.